Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. A partir de hoje, dia 8 de janeiro de 2023, nós vamos estar todos os domingos, 2 horas da tarde, aqui nesse canal ao vivo, né? Nós sempre estávamos aqui às terças e quintas-feiras, durante todo o ano de 2022, mas hoje vamos estar 2 horas da tarde, já estamos, né? E vamos estar todos os domingos, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes. Amém? Então, que Deus abençoe. Fique conosco até o final, porque nós vamos tratar aqui de vários assuntos. Palavras concernentes ao reino de Deus, assuntos concernentes ao reino de Deus. O primeiro assunto de hoje é sobre essa moda que você deve ter notado já, meu irmão, minha irmã. Muitas igrejas se judaizando, né? Nós vemos hoje uma moda seguida por muitas denominações, pastores. Eles tocam chofar dentro da igreja, eles guardam as festas, né? Festas dos tabernáculos e etc. Que mais que eles fazem? Colocam lá o candelabro dentro da igreja, a bandeira de Israel, usam quipá, eles usam talit, que é o manto sagrado da oração lá, que o povo judeu sempre vai para a sinagoga levando esse manto. Eles deixam a barba ficar desse tamanho aqui, né? Que mais? Eles acreditam, muitos deles, e pregam que tem que se guardar os mais de 600, se não me engano, 615 preceitos da lei. Eles começam a chamar Jesus de Yeshua, Yeshua Hamashia, e começar sempre na reunião falar coisas em hebraico, né? Baruch atah Adonai Eloheinu, e por aí vai. É uma judaização da igreja. E muitas vezes, igrejas até adotam títulos como Igreja Os Valentes de Davi. O que tem os Valentes de Davi com igreja? Não tem nada a ver. Igreja, por exemplo, as 12 tribos de Israel. O que tem a ver 12 tribos de Israel com igreja? Como juntar as duas coisas? Às vezes colocam assim, Igreja Voz que Clama, Templo dos Milagres. Ora, Voz que Clama é uma referência a João Batista na profecia. João Batista não fez nenhum sinal, nenhum milagre, ele só pregou e batizava. Como que é Templo dos Milagres? O que tem a ver isso, uma coisa com a outra? Então, pelo nome já dá para ver uma denominação que você que conhece a Bíblia, você que raciocina um pouco, você não deveria procurar. Pois bem, nós vemos também Templo de Salomão. O que tem a ver Salomão com a igreja? O Templo de Salomão com a igreja? Não tem nada a ver. Igreja é uma coisa. Igreja é uma coisa. E igreja também é local. Em outro dia para frente nós vamos explicar sobre isso. Nós vemos a igreja local. Igreja local. Então, hoje existe igreja internacional, igreja universal, igreja mundial, igreja de todo jeito, menos igreja local, né? Geralmente você não vê o nome igreja local. Mas a igreja do Senhor Jesus são igrejas locais.
E aqui em Romanos capítulo 11, 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então esse versículo de Romanos 11, 25 nos mostra que Israel ele está endurecido em parte. Poucos judeus se convertem desde que o nosso Senhor morreu na cruz, ressuscitou, porque nós estamos no período da igreja, no tempo dos gentios. Israel está endurecido. Então por que nós vamos nos comportar como judeus? Por que brasileiro, americano vai se comportar como judeu? Não, meu irmão, minha irmã. Guardar sábado é para os judeus. Engraçado que muitos brasileiros aí, eles ficam querendo ser judeus, eles usam kippá, usam talit, mas não são circuncidados, né? E nem vão ser, né? Eles não são loucos de serem circuncidados, até porque está escrito na Bíblia que não se deve, quem não é circuncidado não pode se deixar circuncidar. Paulo falou sobre isso lá em Gálatas. Então, querem guardar a lei, mas e o preceito da lei lá, que fala lá da circuncisão, né? E querem guardar o sábado, querem deixar a barba deste tamanho aqui, usar talit, colocar o nome Igreja Israel, Igreja Nação de Israel. Eu estou citando nomes aqui, mas é possível que tenha, né? Eu não sei se tem, mas é possível que tenha Igreja Nação de Israel. Tem tantas denominações sendo abertas, né? Então, o meu irmão, minha irmã, fique esperto. É preciso manejar bem a palavra de Deus. Nós estamos no tempo dos gentios, a plenitude dos gentios ainda não entrou. Israel só vai deixar de estar endurecido no endurecimento depois que Jesus arrebatar a igreja, que vier o princípio das dores e as dores para ele. Então, guarde esta palavra. Esse é o primeiro assunto de hoje. Nós temos um trecho aqui de Daniel, um versículo da profecia de Daniel, muito lindo. E é uma profecia messiânica. Daniel 9, 26 diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Talvez o irmão, a irmã pode ler essa parte A do versículo 26 de Daniel 9 e não entender perfeitamente. Vou ler de novo. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Esse versículo, para ser entendido, nós devemos recorrer aqui a Isaías 53, 8, onde é uma profecia messiânica também, da primeira vinda de Jesus, do Messias. E aqui no versículo 8 de Isaías 53 diz: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto o quê? Foi cortado da terra dos viventes. Aí você entende por que aqui em Daniel está dito, será cortado o Messias. Cortado de quê? Da terra dos viventes. Significa que será morto o Messias. E a parte que diz, mas não para si mesmo. Aqui o final de Isaías 53 diz, porquanto foi, 53, 8, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então, quando diz, mas não para si mesmo, significa que ele iria morrer para a salvação de outros, daqueles que estavam no pecado, aqueles que estavam escravos do pecado e condenados a irem para o inferno. Então, por isso que está dito, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ele iria morrer em favor de todos nós. Muito interessante, né? Então, fique aí com essa palavra. Leia Daniel 9, 26, a parte A, e compare com Isaías 53, 8, a parte B. Tá certo? Compare, porque é uma profecia maravilhosa.
a respeito da primeira vinda do Senhor Jesus, que, diga-se de passagem, se cumpriu literalmente. Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E em breve ele voltará para nos levar para a casa do Pai. Eu quero voltar num assunto que é preciso que nós venhamos ir tratando aos poucos, para que aqueles que nos ouvem possam ir entendendo aos poucos e discernindo o erro e o engano aos poucos. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Pois é. Eu tenho o exemplar de uma Bíblia aqui, nova tradução da linguagem de hoje. E isso aqui, na verdade, essa nova tradução na linguagem de hoje não é uma Bíblia. Não é uma Bíblia. Isso aqui é o pensamento, é um comentário, é um entendimento de alguém que colocou aqui e disse: nova Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje. E muitos dizem assim: mas a linguagem aqui é muito fácil de entender. Se você comparar a linguagem dessa Bíblia na linguagem de hoje com a ACF, por exemplo, a ACF também é fácil de entender. É muito fácil de entender. Pois bem, dentre dezenas e centenas de exemplos que eu quero citar aqui, eu vou citar um exemplo aqui de 1 Tessalonicenses 2:3, onde na ACF está escrito assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí eu sou pastor, estou lendo aqui na ACF, tem um irmãozinho ou uma irmãzinha na igreja com essa nova tradução na linguagem de hoje, porque está escrito Bíblia Sagrada, então a pessoa acredita e crê que aqui é realmente a Bíblia Sagrada. Aí eu estou lendo aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Só que aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, olha como é que colocaram: não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes deste dia terá de acontecer a revolta contra Deus. Então ele supõe aqui que apostasia é revolta contra Deus. Então ele já coloca aqui revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Então, na onde está dito que é o homem do pecado, o filho da perdição ele coloca aqui condenado a ir para o inferno. Ou seja, não é a palavra de Deus. Aqui está errado. Primeiro que o filho da perdição, o anticristo, ele não vai para o inferno. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele vai inaugurar o lago de fogo. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. O inferno vai ser lançado no lago de fogo por ocasião do juízo final. Mas esta Bíblia aqui, ela faz uma confusão para as pessoas pensarem que é tudo a mesma coisa, inferno e lago de fogo. E a outra coisa mais grave, aonde está a apostasia, eles colocam revolta contra Deus. Apostasia é retirada, meu irmão, minha irmã, apenas retirada. Retirada física. É apartar-se. É só isso. Como pode dizer que é retirada da fé? E aqui ele não está dizendo nem retirada da fé, está dizendo que é revolta contra Deus. Ora, o mundo não já está revoltado contra Deus há muito tempo? As pessoas não se mantêm rebeldes contra Deus, contra a palavra de Deus? Não há uma revolta contra Deus desde o jardim do Éden? Desde lá de Babel, de Nirode, passando lá pela Babilônia? Não há uma revolta contra Deus? O mundo não está em rebelião contra Deus? Mas eles colocam aqui que antes do dia do Senhor tem que vir a revolta contra Deus. Revolta de quem? Quem é que você vai revoltar contra Deus? É a igreja? Se a gente for uma página mais para frente, aqui em 1 Timóteo 4,
Aqui na ACF está assim, ó. Veja só. Na ACF está assim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Apostatarão alguns da fé. Apostatar é se retirar. Tanto é que é só retirar que ele teve que colocar aqui da fé, para as pessoas não pensarem que era outra coisa. Mas aqui na linguagem de hoje eles colocaram assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Aqui já mudou, né? Aqui é um abandono da fé. Tá certo, aqui tá certo. Mas, e a apostasia aqui de 2 Tessalonicenses 2:3? Como é que fica? Veja que no versículo 7 aqui na linguagem de hoje diz: a misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então, o versículo 7, na própria linguagem de hoje, a palavra afastado, já indica que não é revolta contra Deus. A prova está aqui, que é a retirada, é um afastamento. De quê? Daquilo que detém o anticristo, gente. É só observar o contexto. Veja que a própria linguagem de hoje nem é preciso recorrer ao grego, ao hebraico. Não, basta raciocinar. Deus nos deu inteligência. Se Jesus disse que acautelai-vos ninguém vos engane, e nós vimos aqui o apóstolo Paulo dizendo que ninguém vos engane, é porque nós podemos ser livres do engano. Lá em Apocalipse 19, versículo 20, diz assim, Apocalipse 19, versículo 20, o monstro, aqui eles chamam besta de monstro, o certo seria fera, né? Fera, besta é fera. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença, com aquelas coisas que ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro, e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo, que queima com enxofre. A besta não é o filho da perdição? Não é o anticristo? Então, ele não está condenado aí para o inferno. Ele vai ser lançado, já está determinado que ele vai inaugurar o lago de fogo. E já aqui em Apocalipse 20, eles colocam assim, Apocalipse 20, 13. O mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos. Onde que é para colocar inferno, eles colocam o mundo dos mortos. Também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo cada um com os seus feitos. Agora na ACF está assim, Apocalipse 19, 20, vamos ler aqui. Apocalipse 19, 20. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E Apocalipse 21, ou melhor, 20, no versículo 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A ACF é difícil de entender? Não. É difícil de entender, não. É até mais fácil. O que acontece é que essa Bíblia, NTLH, não é Bíblia. Chega a ser indecente, abominável chamar este livro aqui de Bíblia. Não é Bíblia. Você tem uma dessa? Coloque num canto. Não jogue fora, não. Coloque num canto aí e adquira uma ACF e comece a ler a Bíblia que não é corrompida. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, vamos para o último assunto de hoje. Eu tenho aqui o Manual Bíblico Halley. Esse é um livro que eu tenho aqui. Às vezes a gente não concorda em tudo com um livro, com o autor. Uma coisa que eu observo sempre quando eu vou ler um livro é se o autor ele é adepto do texto crítico, se ele é apegado com o texto receptus, ou se ele faz um meio termo, aceita os dois. O Halley
pelo que eu percebi aqui, ele não é contra o texto crítico, ele não é contra o texto receptus, ele faz o meio termo. Nisso aí eu já não concordo com ele. Eu creio que nós temos, né, que nos apegar ao texto receptus, que é a verdadeira palavra de Deus, e não o texto crítico que fica colocando dúvida na verdadeira palavra de Deus. Mas, como nós devemos examinar tudo e reter o bem, reter o que é bom, eu tenho aqui, por exemplo, uma explicação a respeito da ordem dos acontecimentos na manhã da ressurreição. É preciso, às vezes, harmonizar, né? Não, ou seja, não que seja preciso, não é que é preciso, é possível. Vamos dizer assim, existem possibilidades, é o que eu quis dizer, que é possível harmonizar. Porque Mateus, ele diz, por exemplo, as mulheres visitam o túmulo, Jesus aparece às mulheres, os guardas são subornados e Jesus aparece aos 11 na Galileia. Já Marcos diz que as mulheres visitam o túmulo, que Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece a 2 dos discípulos na cidade de Emaús, depois Jesus aparece aos 11 em Jerusalém, no primeiro entardecer, e depois ele relata a ascensão. Lucas já relata que as mulheres visitam o túmulo, Pedro corre até o túmulo, Jesus aparece aos 2 e a Pedro, Jesus aparece aos 11 em Jerusalém no primeiro entardecer, depois o aparecimento no final dos 40 dias e a ascensão. E João já diz que Maria Madalena visita o túmulo, Pedro e João correm até ao túmulo, Jesus aparece a Maria Madalena, depois Jesus aparece no primeiro entardecer, Tomé está ausente, depois Jesus aparece uma semana depois, Tomé está presente, e Jesus aparece aos 7 no mar da Galileia. Aí o Halley vai dizer aqui, existem várias maneiras de harmonizar os relatos. A seguinte é geralmente aceita como uma possibilidade. É uma possibilidade. Então vamos lá, em 8 partes. Eu vou ler aqui para o irmão ou para a irmã. Primeiro lugar, na primeira luz do amanhecer, 2 ou mais grupos de mulheres saem do lugar em que estão hospedadas, em Jerusalém ou em Betânia, a uma distância de 2 ou 3 quilômetros, e começam a tatear o caminho até o túmulo. Isso é a possibilidade. É a primeira coisa que pode ter acontecido, né? Que deve ter acontecido. Segundo lugar, é provavelmente nessa hora que Jesus está saindo triunfante do túmulo, acompanhado por anjos que tiram a pedra e dobram com cuidado a mortalha. Terceiro lugar, os guardas entrementes, assustados e confusos, fogem, contam aos sacerdotes que os tinham colocado ali. Quarto lugar, ao nascer do sol, quando as mulheres se aproximam do túmulo, Maria Madalena, chegando antes do seu grupo, vê o túmulo vazio, sem porém ver o anjo, nem ouvir a proclamação de que Jesus ressuscitou, em João 20, 13 e 15. Volta e corre para contar a Pedro e a João. Quinto lugar, as outras mulheres chegam mais perto, veem e escutam os anjos e se apressam por outro caminho para contar ao grupo principal dos discípulos. Nesse interim, sexto lugar, agora é o sexto lugar. Nesse interim, Pedro e João chegam ao túmulo e entram. Veem a mortalha vazia e vão embora. João crendo e Pedro se admirando. Em sétimo lugar, Maria Madalena, enquanto isso, seguindo Pedro e João, volta ao túmulo e fica sozinha, chorando. Então ela vê os anjos e o próprio Jesus aparece a ela. Agora, por último, 8. Pouco depois, Jesus aparece às demais mulheres que estão a caminho para contar aos discípulos, ou quando, tendo contado a eles, voltam ao túmulo. Observação, tudo isso provavelmente aconteceu em menos de 1 hora. Muito interessante, né? Esses 4 evangelhos são a testemunha da ressurreição do Senhor Jesus dos fatos. Então, muito interessante o que está escrito aqui, né? Essa maneira de harmonizar os fatos da manhã da ressurreição. Agora, o que importa é que Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Amém? No próximo domingo estaremos novamente de volta às 2 horas da tarde. Esteja aqui conosco para ouvir sobre vários assuntos da Palavra de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.